Olá, meus queridos irmãos, Deus seja louvado. Estamos novamente no ar com o programa Por Mares Nunca Dantes Navegados. Estamos orando por toda Portugal, especialmente os lugares onde tiveram esta grande tragédia. Mas esperamos em Deus que tudo logo, logo voltará ao normal. Deus é fiel. Estamos orando por todos e vocês estão no nosso coração, podem ter certeza disto. Meus queridos, vamos ouvir este hino que preparamos para vocês e depois vamos falar um pouco do aniversário da renovação carismática no mundo. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vós sois a alma da igreja, vós sois a vida, sois o amor, vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. Vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Divino Espírito descei, os corações vinde inflamar e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar, e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus.
Meus queridos, a renovação carismática é um movimento eclesial que busca reavivar a fé cristã através de uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Ou seja, é o movimentar do Espírito Santo em sua igreja. Nós somos o povo de Deus que caminha rumo à casa do Pai. A igreja é constituída por Jesus Cristo. Sua história tem 2000 anos. Então, é impossível descrever toda a sua riqueza e também suas misérias em alguns momentos. As riquezas vêm de Jesus, as misérias vêm do homem pobre e pecador. Houve momento nos primórdios em que o Espírito Santo tinha toda a liberdade de agir nos corações, mas com o passar dos tempos, o homem foi tomando o lugar do Espírito Santo. Começou a confiar mais em si mesmo do que no Senhor. E não é verdade isso, queridos? Mas nesses tempos de trevas sempre havia homens, grupos que abriam seus corações para o Senhor de forma livre e despojada. Sempre houve o derramamento do Espírito Santo no coração daqueles que o invocava. Não podemos esquecer dos santos. Há santos que não dá até para citar todos, mas temos alguns bem conhecidos, como Santo Irineu, Santo Agostinho, São Francisco, Santa Teresinha do Menino Jesus e tantos outros. Todos eles se tornaram santos devido à unção do Espírito Santo. Ninguém se torna santo sem ele. Antes da renovação carismática fluir no mundo, já havia comunidades protestantes tendo esta experiência do Espírito Santo. O reverendo Dennis Bennett, reitor da Igreja Episcopal da Califórnia, anuncia que tinha recebido o batismo no Espírito e orado em línguas. Em Topeka, no estado de Kansas, Estados Unidos, ocorreu um evento considerado o marco do pentecostalismo moderno, em 1901. Uma estudante chamada Agnes Osman teve a experiência com o batismo no Espírito Santo. Santa Helena Guerra começou a escrever formalmente ao Papa Leão XIII em 17 de abril de 1895. Foram de 12 a 13 cartas confidenciais ao pontífice. Ela cobrava uma renovação na igreja através de um retorno ao Espírito Santo. Em 1895, o Papa publica o breve Pro Vida Matris Caritate, a obrigatoriedade da novena de Pentecostes. Em 1897, a encíclica Divinum Illudimunus, o primeiro documento papal sobre o Espírito Santo. Em 1901, ela sugeriu que o novo século fosse consagrado ao Espírito Santo. E o Papa entoou o hino Veni Creator Spiritus em nome de toda a Igreja. Neste mesmo dia, ocorreu o fenômeno em Topeka. Santa Helena Guerra foi canonizada em 2024 pelo Papa Francisco, graças a um milagre ocorrido aqui no Brasil, em Uberlândia, Minas Gerais. No início de 1960, algo começou a acontecer na igreja, não só nos Estados Unidos, mas também em outras regiões. A sede pelo estudo da palavra, vigílias, orações, e assim o Espírito Santo estava preparando um novo Pentecostes através
também das pastorais, como o Cursilho. Muitos se encontravam no famoso retiro do dia 17 a 19 de fevereiro. Já participavam do retiro de cristandade, evento acontecido na faculdade de Duquesne, em Pittsburgh, no estado da Pensilvânia. No retiro de Duquesne estavam presentes jovens que faziam parte de um grupo de estudos da Bíblia na faculdade. A preparação para o encontro era ler Atos dos Apóstolos e o livro de David Wilkerson, A Cruz e o Punhal. Entre os estudantes encontrava-se Patty Gallagher Mansfield. Ela mesma diz o quão impressionada ficou com os acontecimentos nos Atos dos Apóstolos, o vigor e a coragem que tinham para anunciar a Boa Nova, o Pentecostes. Ela supunha que o encontro seria muito proveitoso, mas que jamais mudaria sua vida. No encontro foi falado muito do valor do batismo e do crisma, como devemos ter a alma aberta para o Espírito Santo. Foi difícil para ela acreditar que os dons carismáticos concedidos aos apóstolos são concedidos a quem desejar nos dias de hoje. No sábado à noite, tinham programado uma festa de aniversário e cada um foi sentindo no coração que deveriam ir para a capela, mais ou menos 20 jovens, onde diante do Santíssimo foram batizados no Espírito Santo. Cada um teve a experiência com ele de forma única. Pat foi tocada profundamente pela certeza do amor de Deus e começou a orar como nunca tinha feito. E assim, meu querido, minha querida irmã, iniciou a renovação carismática, católica, apostólica, romana. No mundo, 59 anos. No Brasil, 57 anos. Na Arquidiocese de Sorocaba, 54 anos. Em Votorantim, minha cidade, 44 anos. E na minha vida, 48 anos. Por que eu falo na minha vida? Porque eu também tive a graça de, em 1977, em um encontro de casais com Cristo, participando da intercessão na capela, quando alguém faltou da intercessão e me pediram para que eu ficasse no lugar desta pessoa. E diante do Santíssimo Sacramento, eu comecei a falar com Jesus, a pedir pela minha família, a pedir pelo encontro, mas especialmente pela minha família. Eu não tinha noção do que era realmente uma verdadeira intercessão. E de repente, eu senti um calor muito forte, como que um fogo vindo do Santíssimo Sacramento ao meu corpo, ao meu coração. E nesse momento, amados, eu comecei a querer louvar a Deus. E eu nunca tinha louvado a Deus. Até aquele momento eu só sabia pedir. E algo me dizia para dizer: louvado seja Deus, glórias, glórias. E eu fui ficando com medo do que estava acontecendo. E de repente minha mão direita começou a erguer-se e eu queria louvar. De repente a minha mão esquerda, e eu queria louvar,
Mas eu dizia: eu não sou crente, eu não sou crente. E aquele fogo ia e voltava do Santíssimo até o meu coração, do meu coração até o Santíssimo, até que a minha língua começou a enrolar. E eu então fugi, saí correndo da capela. E bem na porta da capela, a tia do meu marido me encontra. Ela estava vindo para a capela e ela vê que eu estava totalmente diferente, que eu estava tremendo. Ela me segura e diz: o que aconteceu? Eu disse: nada, nada. E então ela disse: você está com febre, você precisa ir ao médico. Meu corpo estava quente. Queridos, e eu dizendo nada, nada, fui andando. Quando eu saí da capela, eu senti algo diferente. Uma voz muito forte no meu interior me perguntava: quem é você? E sinceramente, desde criança, eu ouvia essa voz e eu dizia o meu nome completo. Mas neste dia, eu não consegui dizer nada. E até chegar no lugar onde eu deveria estar, na liturgia, essa voz continuou falando comigo, muito doce e forte. Essa voz me dizia quem eu era e começou a declarar-me que eu era uma pessoa orgulhosa, que eu era uma pessoa que ainda tinha inveja, e foi me mostrando todos os meus pecados. Quando cheguei na capela, eu estava derrotada, mas o mais incrível, uma derrota que não me levava à destruição, à autocondenação, mas me levava ao Senhor. Quando eu cheguei na capela, eu tinha pedido para o meu coordenador para eu fazer uma leitura da Via Sacra dos casais, porque eu achava que outros casais liam muito mal, então eu queria ler. Mas quando eu cheguei na sala de liturgia, eu já não queria mais ler. Eu estava com vergonha do que eu tinha feito. E então o meu coordenador de liturgia me vê lá atrás, ergue o pezinho para me ver e diz: Solange, você conseguiu, você vai fazer a leitura da Via Sacra. Queridos, eu fiquei com tanta vergonha. E pela primeira vez na minha vida, eu me dobrei no cantinho da capela, da sala de liturgia, e eu pedi perdão a Deus por todos os meus pecados e me quebrantei diante do Senhor e fui fazer a leitura. Quando abri o livro para começar a ler, este fogo abrasador tomou posse de mim e comecei a ler, e as pessoas começaram a chorar e todos foram muito tocados neste momento de Via Sacra para os casais. Queridos, eu saí deste encontro totalmente diferente, uma vontade enorme de orar. Eu lia a palavra, eu não entendia, mas desse dia em diante eu comecei a entender a palavra do Senhor. Eu comecei a ouvir o Senhor, as suas orientações. Comecei a discernir aquilo que era certo, aquilo que era dele e aquilo que era errado e que não era dele. E assim, meu querido, minha querida irmã, começou a minha vida carismática. Não dá para contar toda a história, mas quantas maravilhas eu vi acontecer. Milagres, prodígios,
quantos irmãos se encontraram com Jesus através da nossa pregação. Isso eu conto não para minha glória, mas para que o nome de Jesus seja glorificado. E que para cada um de nós saibamos que renovação carismática católica não é simplesmente um movimento a mais do Espírito Santo dentro da sua igreja, mas é Ele se movimentando para que não sejamos mais católicos mornos, mas católicos crentes, católicos sinceros, católicos que realmente vivam a plenitude da sua santa palavra. Infelizmente, não deixamos de ser pecadores, mas com a graça de Deus, Ele tem nos transformado, nos convertido a cada dia. E eis que estamos aí, participando de grupos de oração, participando da Santa Missa, rezando o terço diário, especialmente o rosário, né? E pregando a palavra. Então, meu querido, minha querida irmã, quando falamos da renovação carismática, não estamos desvalorizando as pastorais, os movimentos que há na nossa igreja, mas simplesmente para alertá-lo. Não zombe dos dons, não duvide de que o Espírito Santo jamais mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo amanhã. Quando o invocamos, Ele não vem com as mãos vazias, Ele vem com todos os dons e os seus carismas e dá a quem lhe aprouver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Espírito Santo do Trino Deus, nós nos inclinamos diante da vossa presença. Sabemos que quando falamos com o Senhor, estamos falando com o Pai, com Jesus, porque sois um só Deus. Mas quero mesmo dirigir-me a vós neste momento, suplicando, ó Espírito Santo, que venha sobre todos nós, que renove a face da terra, que renove o coração de cada irmão e de cada irmã que está me ouvindo neste momento. Batiza-nos, Senhor, dá-nos uma nova efusão. Vem e fica em nós, unja nossa mente, nossos ouvidos, nossos olhos, nosso coração e todo o nosso ser. Realiza, Espírito Santo, seu plano de amor em cada um de nós. Renova todo o nosso clero. O Senhor sabe quantos e quantos sacerdotes estão distantes de vós. Venha, ó Espírito do Trino Deus, sobre todos os catequistas, diáconos, bispos, todos aqueles que estão à frente do povo, enchei-os da tua presença, dos teus dons, e santifica a cada um de nós. Pedimos esta grande graça no nome de Jesus, com a bênção da sempre imaculada Virgem Maria. Assim seja. Amém e amém.
Meu querido, minha querida irmã, procure um grupo de oração na sua cidade, no seu bairro. Participa, conheça melhor o Espírito Santo. E nessa quaresma que se inicia, sim, quarta-feira de cinzas, que pelo poder do Espírito Santo possamos viver esses 40 dias nos exercitando para sermos melhores, para amar mais, para compreender mais, para perdoar mais, falar menos, murmurar menos, não fofoquear, mas caminhar na verdadeira santidade. Vem cá, meu querido, minha querida irmã, me dá um abraço. Tatá, Deus abençoe você. Um beijo no coração. Apagai, Senhor, o meu pecado. Apagai, Senhor, o meu pecado. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Apagai, Senhor, o meu pecado. Apagai, Senhor, o meu pecado. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Apagai, Senhor, o meu pecado. Apagai, Senhor, o meu pecado. Mostrais assim quanto sois justo na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade e pecador já minha mãe me concebeu. Apagai, Senhor, o meu pecado. Apagai, Senhor, o meu pecado. Mas vós amais os corações que são sinceros. Na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergi-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Apagai, Senhor, o meu pecado. Apagai, Senhor, o meu pecado.